Olá a todos, sejam muito bem-vindos à Autorodagem. Eu sou o Nuno Filipe Carvalho e hoje temos aqui uma batalha de Mercedes. E agora, onde estão os carros? Portanto, vamos passar já a isso. O que é que vos trago hoje? Trago-vos um C220 CDI de 2007 e trago-vos também uma C220 de 2011. Este aqui é o carro e agora esta é a carrinha. Vamos então passar a conhecer estes magníficos Classe Cs da marca da Estrelinha. Vamos então começar a explorar estes magníficos carros que a Mercedes nos traz. Ambos são C220 CDI, quer no caso do carro, quer no caso da carrinha. 170 cavalos para este, 170 cavalos para esta, portanto aqui é tudo idêntico. O que é então diferente? Claro, no caso do carro, e este aqui traz-nos então uma bagageira com 475 litros, que já abre ao toque. No caso da carrinha, ela não abre ao toque, esta não tem a mala automática. A bagageira é de 490 litros, portanto a diferença não é assim muita. Ganhamos então este adicional de espaço de carga se realmente quisermos carregar até cá mais acima, ou se baixarmos os bancos, aqui no caso da carrinha também é claro, sempre muito mais prático. Depois, o que é que temos aqui? A nível de os nossos faróis. Isto são faróis 100% normais, digamos assim, portanto não há aqui tecnologia nenhuma, nem de LED, nem nada de por aí fora. No caso da carrinha já é ao contrário, portanto isto já é 100% em LED, os faróis. Portanto a atualização aqui foi feita e isto já foi deixado de série. Esta tem os sensores de estacionamento, o nosso carro não tem, portanto isso era um opcional que vinha. E ambos têm então as ponteiras de escape, também são idênticas, portanto aqui vejamos que a Mercedes também não mudou nada no caso dos 220. Portanto aqui, claro, o que é que difere também é todo o corte por isto ser a carrinha e este ser o carro. Aqui ao nível da nossa frente, claro que as diferenças são algumas, claro que as semelhanças são muitas, portanto vamos começar por falar um bocadinho naquilo que são então as semelhanças em ambos os carros. Aqui no caso do nosso C de 2007, portanto a nível do vidro tem o sensor de luminosidade e de chuva, no caso aqui da carrinha 2011 tem também o sensor de luminosidade e de chuva, esta por já ter o opcional de fazer a leitura nos sinais da estrada, traz então um sensor ali à parte. A nível de vidro, eles são idênticos. A nível de capô, também tudo igual. O que é que há aqui de grande diferença, então? Os nossos faróis são bastante diferentes. Portanto, aqui a carrinha, por ser mais recente, e esta já trazia o opcional dos faróis em LED, com este Intelligent Light System, os mínimos em LED, máximos automáticos adaptativos, assim como os nevoeiros também funcionam um bocadinho com a conjugação das luzes. E os nossos LEDs diurnos aqui em baixo, muito fixe. No caso do nosso carro, tem os faróis da loja normal. Mesmo que tivesse os faróis em xenon, trazia aqui a tampinha de lava-faróis como esta tem, mas o recorte seria mais nesta base e não tanto assim nesta. Temos também então os frisos aqui cromados à frente, em ambos os carros, portanto aqui é idêntico. Temos também os frisos e a estrela grande aqui, quer no caso do carro, quer no caso da carrinha. O recorte do para-choques muda um bocadinho aqui assim, neste plástico, e esta por ter os sensores de estacionamento também muda um bocadinho. Mas o que é idêntico? É este corte em bico. Portanto, este V aqui, quer num, quer no outro, está bastante presente. Portanto, aqui as diferenças na parte da frente não são assim muitas. Aqui ao nível da nossa linha lateral, algumas diferenças, algumas semelhanças. As diferenças maiores são, obviamente, naquilo que é a composição do carro, não é? Portanto, a estrutura do carro. Aqui no caso do carro, a bagageira mais comprida. No caso da carrinha, esta traseira mais alongada, precisamente por causa do espaço de carga que tem. O que é que temos de semelhante? Temos ambos barbatana de tubarão em ambos os carros, portanto aqui não há diferença nenhuma. A nível das nossas jantes também são de 17 polegadas, quer uma quer outra. Esteticamente são diferentes, a nível de tamanho e de pneu é tudo igual. Carrinha ou carro, ambas têm também esta linha cromada muito bonita que faz então a diferença, sobretudo nesta cor preta que é lindíssima. A nível dos nossos piscas no espelho, a nossa carrinha tem os piscas em V, o nosso carro ainda é aquele mais antigo, com aquele piscazinho um bocadinho mais saído. E depois, é claro, a própria linha do carro em si, portanto, as cavas das rodas e as próprias portas, também não há assim grande diferença. Aquilo foi feito a nível da chapa. O que é que temos então depois também diferente? Claro, a nossa carrinha tem então as barras no tejadilho, o nosso carro não tem, mas aqui é tudo um bocadinho diferente, é tudo um bocadinho igual. Vamos então agora passar a conhecer um bocadinho do interior dos carros, vamos também conduzi-los. Vamos lá então ver isso. Mas bem, agora aqui a nível da condução, vamos começar então pelo carro. O carro, como já tínhamos referido anteriormente, é de 2007 e o motor é o 220 CDI de 170 cavalos e nesta versão avant-garde.
Pois bem, então aqui a grande diferença será, então, temos a caixa automática, não é? Enquanto que na carrinha temos a caixa manual de 6, aqui no carro temos a caixa automática de 5 velocidades. Portanto, uma caixa que não é nem de dupla embreagem, nem tem nenhuma tecnologia assim ainda por aí além para a altura em que este carro saiu e, infelizmente ou felizmente, e agora vocês já vão perceber um bocadinho isto, é porque é que não foi colocada aqui uma caixa automática de 6 velocidades. Pois bem, é assim, eu consigo compreender que a caixa automática de 5 realmente dá uma picazinha e uma gestão muito melhor enquanto fazemos a condução, quer mais em cidade, quer aquela se calhar um bocadinho mais atrevida. No entanto, a caixa de 6 velocidades permite-nos fazer um bocadinho melhores consumos e permite-nos ter uma gestão ao nível também da rotação e do desgaste do motor um bocadinho melhor. Mas aqui, infelizmente, a Mercedes, quando lançou este modelo, ainda não conseguiu colocar aqui a caixa de 6 velocidades automática, ainda não conseguiu ou não quis, isso agora eles lá saberão. Nós, enquanto utilizadores, aquilo que vos consigo dizer é que a caixa automática é muito boa, porque até é bastante suave, não deixa passar as vibrações aqui ao nível do motor para a cabine também, a caixa ajuda-nos um bocadinho nisto, e as passagens, como já disse, são suaves, são precisas. A caixa pode ser operada aqui a nível da nossa manete, portanto, para reduzirmos ou aumentarmos. Não temos as patilhas no volante, mas temos então este modo aqui de sequencial na manete. Depois, continuando e largando aqui um bocadinho da caixa, que será então uma das principais diferenças, a nível do motor, como depois já vamos ver mais à frente na carrinha, não existe assim grande diferença também. A única coisa que existirá mais a nível da potência é, eu digo já que é idêntica, portanto 170 cavalos, só temos um turbo em cada um dos carros. Não há aqui grande diferença, vocês não esperem que a outra, por ser um bocadinho mais recente, consiga ter mais pujança, digamos assim, ou mais andamento. A única coisa que eu acho que a carrinha perde em relação ao carro e o outro motor perde em relação a este, será em duas coisas. No seu periférico, e no periférico eu estou a falar no cárter, portanto aqui o cárter ainda era de alumínio em vez de ser plástico, portanto quando nós passamos naquelas lombazinhas ou a subir os passeios, e realmente o que tem acontecido muito é que às vezes a gente bate por baixo e o cárter, ao ser de plástico, infelizmente pode partir logo, o alumínio é um bocadinho mais resistente. A outra diferença prende-se com a questão da vibração e prende-se com a questão da insonorização do motor. Aqui no caso deste motor, o primeiro, o que é que acontece? Acontece que aqui a vibração é menor e a insonorização é maior daquilo que nós sentimos aqui enquanto conduzimos e os nossos ocupantes. No caso da carrinha, e realmente aquele motor que depois foi atualizado, há ali qualquer coisa que é um motor um bocadinho mais desconchavelhado, parece que se vai desmontar mais. A caixa automática ajuda muito também a combater isso. Na caixa manual, como somos nós a fazer mais a gestão, temos que andar a mexer mais nas mudanças, temos que andar ali a mantê-la ali numa rotaçãozinha ótima. A caixa automática ajuda. Lá está, a caixa manual, o que é que nos vai ajudar? Vai-nos ajudar que a nível dos consumos vão ser mais baixos, a nível da rotação e do desgaste do motor também, mas realmente aquela atualização que foi feita para os tais Blue Efficiency, por causa da questão das poluições e tudo mais, o motor ficou um bocadinho mais ruidoso, ficou com mais vibração e ficou até um bocadinho mais incerto no seu trabalhar. Portanto, isto é a nível do motor e a nível de caixa. Depois, o que é que temos agora aqui? Temos aqui a nível da condução. A nível da condução, a que diferença que se faz sentir de um para o outro também é a questão de isto ser um carro e a outra ser uma carrinha. Porque a nível de peso eles são idênticos, a nível da estrutura também é tudo idêntico, a nível dos pneumáticos também, o tamanho das jantes no nosso caso também é igual, a nível da suspensão também não há diferença nenhuma. Portanto, aqui o que é que nós sentimos? Sentimos que no caso do carro conseguimos ter se calhar uma condução um bocadinho mais compacta, portanto conseguimos se calhar pôr isto assim um bocadinho mais no sítio onde a gente quer. No caso da carrinha, por termos então aquela traseira mais alongada, sentimos aqui realmente ela às vezes quer andar ali assim um bocadinho por onde não tem que andar. No entanto, não é uma questão de insegurança, não é uma questão de nós sentirmos que o carro está aí para caminhos em que nós não conseguimos controlar, é simplesmente uma questão da própria carroceria. E aqui é o que é, carro é assim, carrinha é da outra maneira, e aí nós temos que escolher o que é que nós preferimos ou aquele que nos convém mais. Depois, o que é que temos agora aqui para finalizar? Que é a nível do interior. A nível do interior, aqui no caso do nosso carro, há aqui algumas coisas que a Mercedes manteve de um para o outro,
Coisas que não manteve, o que é que não manteve? O que não manteve foi, por exemplo, aqui a questão das luzes. Portanto, aqui no caso do nosso carro, isto tem um sistema de 4 posições em que temos o 0, o automático, os mínimos e os médios. Depois aqui ao nível dos nossos controles também, isto ainda é tudo muito idêntico, a posição para operar os limpa-vidros. A única diferença aqui é que quando houve a atualização para o W204, portanto, neste caso o restyling, o facelift, aquilo que vocês queiram chamar, uma maquilhagem nova por aí fora, aqui a questão da manete ficou igual até 2012. Depois, a partir de 2012, ela passou a ser um bocadinho mais fininha, os botões também passaram a operar de maneira um bocadinho diferente e o cruise control passou a ser de uma posição mais elevada para uma posição mais baixa, em que fica então por baixo da manete dos nossos piscas, digamos-lhe assim. Aqui ao nível do nosso volante também grande diferença, porque realmente começamos por ver que os botões aqui, apesar das posições serem as mesmas, não são mais quadrados. Aqui no caso do nosso carro eles são mais redondos e também o próprio volante em si. O outro é um volante de 3 braços, este é um volante de 4 braços, portanto aqui também há alguma diferençazinha entre os mesmos, mas as funções e aquilo que ele serve são praticamente idênticos. Aqui a Mercedes realmente não mudou muito. A nível do nosso quadrante, o que é que temos? Temos na posição do lado esquerdo a indicação do combustível e da temperatura da água. É igual, aqui a Mercedes não fez nada, é totalmente igual. A nível do lado direito também temos as nossas rotações, o nosso conta rotações, portanto aqui também é igual. E a nível do nosso contador de velocidade, ele também não muda grande coisa. O que muda é sim o painel que está no meio com as informações da condução. Portanto, aqui, nesta primeira fase, o que aconteceu foi que isto, claro, estamos a falar que é em 2007 e foi o primeiro modelo, por aí fora, portanto, aqui é tudo ainda muito mais simples, ainda é um mostrador a preto e branco, não tem assim grandes informações a nível daquilo que o carro está a fazer, dá-nos aquelas informações básicas que é o nosso computador de bordo. E depois, este por ser então a caixa automática, temos então ali a indicação de em qual posição estamos a operar aqui as mudanças. Pois bem, então aqui isto é então este classe C a nível da sua condução. Claro, houve aqui uma coisa que eu me esqueci de dizer, que é a nível da nossa travagem. Portanto, a nível da nossa travagem também não altera grande coisa, ambos eles travam com muita facilidade, isto é sempre um carro muito seguro. Esta tração traseira também nos permite explorar mais quando estamos a conduzir e também usufruir mais de enquanto queremos tirar partido de uma condução assim mais à maluca. Depois temos então a nível da nossa consola central. Aqui ao nível do nosso apoio de braço, ele é todo idêntico, a única diferença é que aqui dentro, isto abrindo, temos aqui o espaço e lá dentro, num temos já a entrada auxiliar e uma entrada USB para carregarmos os nossos dispositivos móveis. Neste, no caso do carro, ainda só temos então a ligação Bluetooth, ainda não existia o Bluetooth áudio, portanto aqui ainda não foi atualizado. Este é que tem aquele ecrã assim mais pequenino, sem a navegação, existe também a versão de termos aquele ecrã que se expande e que realmente já tem a navegação um bocadinho mais bonitinho e mais tecnológico. Depois bem, depois de tudo aqui o resto também muda um bocadinho aqui, portanto no caso do nosso rádio, apesar da posição dos botões ser mais ou menos idêntica, temos aqui também a forma dos mesmos muda um bocadinho e depois aqui este tem o aquecedor de bancos e estes são mais nas pontas com botões plásticos. Depois, quando houve a atualização, isto passou a ser mais em alumínio. Portanto, aqui a Mercedes também realmente primou um bocadinho mais por deixar o restyling mais diferente e por deixar assim uma coisa mais aprimordiada, que eu acho que fizeram muito bem. Coisa que eu acho que não fizeram tão bem foi aqui na questão do controle da climatização. Não houve diferença nenhuma. Portanto, aqui realmente eles são idênticos. Porque é que já que atualizaram, não deixaram o outro, se calhar, não sei, uma parte mais digital, mais diferente, não houve aqui diferença. A diferença que houve é quando mexemos aqui no climatrónico, aparece-nos a indicação alizinha no ecrã, no caso da carrinha. Aqui no caso do carro não aparece nada, mas isto opera exatamente da mesma maneira. Ok? Depois, o que é que temos aqui? A posição de condução também é bastante idêntica, ao nível da nossa direção também ela é bastante precisa, quer numa quer noutra, não existe aqui nada de diferente. E a nível do espaço cá dentro também, para quem vai aqui para os nossos ocupantes, é praticamente igual. Aqui a Mercedes não mudou nada do carro para a carrinha. Este aqui, como já podem ver, temos a opção do teto de abrir elétrico, a outra não tem teto de abrir, mas isto são tudo opcionais que, quanto mais a gente deixa lá ficar, mais eles nos oferecem, ou às vezes temos de deixar ficar lá muito dinheiro e eles às vezes não oferecem nada. Mas pronto, isso depois aí, meus amigos, é o que acontece assim e é o mundo automóvel. Dica do dia. A nossa dica do dia de hoje tem a ver com a válvula EGR. E a válvula EGR é o quê? É... Exatamente, a válvula EGR faz o reaproveitamento dos gases de escape de volta à admissão.
Portanto, é uma medida anti-poluição, serve para não emitirmos tantos gases nocivos para a atmosfera, mas aqui nos carros a gasóleo o que costuma acontecer é que realmente por causa do carvão que se lá acumula, a válvula GR tem tendência a partir, a danificar ou a entupir. Uma das coisas que podemos fazer é sempre retirar a válvula GR. Eu não o aconselho, acho que o melhor será mesmo tomarmos conta dela. Há duas coisas que podemos fazer muito boas para tomarmos conta da válvula GR, que é o combustível de melhor qualidade, claro que ajuda sempre, e utilizarmos a rotação mais alta no motor. Porque a válvula GR só entra em funcionamento ou quando o carro está a aquecer, ou uma rotação, digamos, mais média. A rotação média, claro que depende do vosso carro, não é? Mas eu diria que qualquer carro aí a partir das 1500, 2000 é se calhar quando a válvula GR está mais aberta. Aqui ao nível da condução, vamos agora então explorar um bocadinho desta classe C. Portanto, esta é uma C220 CDI de 2011 com 170 cavalos e este já é então um motor diferente do carro, portanto este já é o mais atualizado, que como eu já tinha falado, por exemplo, o cárter já é em plástico, já não é em alumínio e há também aqui algumas componentes que fazem realmente este motor um bocadinho com mais, digamos que, um trabalhar um bocado mais incerto, em certo modo. Sente-se um bocadinho mais o motor também cá dentro, quer a nível das vibrações, quer a nível do ruído e isto, então, por exemplo, a arrancar, como ele tem este sistema de ajuda ao arranque em que ele acelera já um bocadinho, às vezes até parece que está assim uns soluços até nós afinarmos o ponto de embreagem. Claro que isto requer também depois a prática e requer também nós conhecermos um bocadinho o nosso carro. Depois, uma das grandes diferenças é então aqui o caso da nossa caixa. Portanto, no caso do carro, caixa automática de 5, aqui na carrinha uma caixa manual de 6 velocidades. É uma caixa que é bastante fácil de operar, porque até é relativamente leve, quer a nível de embreagem, quer a nível aqui da nossa manete, e também a nível de como ela se comporta na gestão com a força que recebe do motor, também é muito boa. Se calhar não é tão bom como termos a caixa automática, apesar de haver pessoas que preferem a caixa manual, eu pessoalmente prefiro a caixa automática e acho que principalmente aqui, neste carro, se justifica plenamente termos aqui uma caixa automática, porque realmente já facilita muito mais, quer a nível da gestão da própria, quer também a nível dos ruídos e da insonorização que se passa aqui dentro. Depois, temos aqui também o que mais? A nível da condução. Portanto, a nível da suspensão também é tudo idêntico, é um carro bastante confortável, é um carro seguro. Tem, por ser esta carrinha, tem esta tendência de ter a traseira assim um bocadinho mais balançante, mas não é nada que nos faça sentir insegurança e que nos faça sentir desconforto dentro do carro. Depois, temos o quê? Portanto, a nível da insonorização cá para dentro, tirando a parte do motor, como eu já falei, a nível da própria insonorização do vento e da estrada, também não se faz sentir praticamente nada. E o que é que depois também ajuda muito a nível da do próprio barulho que nós temos aqui dentro? É a questão do rádio, do Infotainment System. Esta carrinha, por exemplo, já traz este ecrã maior, e este ecrã maior já era aquele que começou a ser colocado no Classe C em 2009, portanto isto foi incorporado aqui na Classe C como um opcional. Havia aquele com o ecrãzinho mais pequeno e havia este com o ecrã maior, isto foi então importado do Classe C do W212 e vídeo do W212, também temos aquilo que eu chamava o estadista por natureza, portanto um carro de estrada. Vão cá clicar no link e vão lá descobrir então o vídeo que fiz desse magnífico E220 CDI Blue Efficiency de 2012. Voltando aqui então para a nossa carrinha e continuando aqui também agora na consola central, o que é que temos então? Temos então esta ecrã maior e temos a nível dos opcionais, portanto esta já tem a navegação profissional, e tem para aqui uma data de entradas de áudio, quer a nível auxiliar, Bluetooth áudio, cartão de memória, entrada USB, o próprio carro tem um disco interno que faz também uma memória se nós quisermos passar as músicas para aqui, e depois tem também então parte da navegação profissional com a leitura dos sinais da estrada que incorpora aqui também na parte do GPS. A nível dos botões, portanto é a mesma posição do caso do nosso carro. Os outros são um bocadinho mais redondos, estes já são um bocadinho mais quadrados, mas a nível da posição é tudo idêntico. O que difere é então esta barra aqui no meio onde temos o controle. Esta, por já ser mais recente, já tem o sistema de Start and Stop, portanto temos aqui o botão Eco, o botão para desligar e ligar o sensor de parqueamento e depois temos mais outros botões. Esta, por exemplo, não tem mais opcionais. Depois, aqui a nível, portanto, como eu já tinha referido no carro, os controles de climatização realmente não mudou nada, aqui é tudo idêntico, quer a posição, quer o cromato, quer a maneira como eles funcionam. Aqui ainda não há nada assim muito digital, é pena não terem já deixado alguma diferençazinha.
Depois então a caixa manual de 6 velocidades e aqui as caixas é tudo 100% igual. A diferença prende-se que esta, aqui no apoio de braço, tem aqui o módulo do Bluetooth áudio que, levantado, depois tem então a entrada auxiliar e a USB lá em baixo. Passando aqui um bocadinho mais para o meio, temos o quê? Portanto, este já tem o volante, então o volante de 3 braços. A mesma história se passa com os botões, também são mais quadrados em vez de ser assim mais redondos. E a manete aqui dos piscas também é idêntica, assim como a do Cruise Control. Esta, por exemplo, não tem Cruise Control, também era mais um opcional que quem comprou o carro novo não o quis colocar. Mas tem então também aqui já no painel algumas diferenças, que é a nível do painel do nosso lado esquerdo. O combustível é idêntico, a temperatura do líquido também é idêntico, o nosso conta-rotações também é igual, o conta-velocidades também é muito idêntico. O que muda é então o painel no meio, em que este já tem então uma coloração diferente, já tem 2 tons, já tem mais algumas informações acerca também dos consumos económicos e aquilo que nós estamos a fazer com o carro. Portanto, aqui a grande diferença será então aqui no painel central. E depois é claro, este tem então aqui a indicação que vai a ler os sinais da estrada e já tem então o aviso de coffee break para nós termos que parar quando o carro começa a detectar que já estamos a ficar cansados e que já andamos aqui a pisar muitos contínuos e fora da nossa faixa. Aqui a nível da nossa porta também é tudo igual, cara, a nível dos botões, a nível do espaço, a maneira como operamos os vidros e os retrovisores, pá, tudo igual. A grande diferença é que aqui então a nossa manete para controlar as luzes, esta só tem 3 posições, que é isto, tem sempre as luzes ligadas, ou temos sempre as luzes de LED, os LEDs diurnos ligados, ou então temos a posição para deixar isto ou com os mínimos ou com os médios, ou isto está sempre no alto, ou se a gente não lhe mexer, e aqui é tudo idêntico. O nosso travão de mão também é aqui em baixo, com o tal sistema de pezinho e depois de desengatar aqui puxando um manípulo. Portanto, aqui também a Mercedes não inovou realmente em nada e isto ficou tudo bem, mas lá está, coisa que funciona bem para quem mexer e eu acho que aqui fizeram muito bem. Depois aqui só para finalizar, então lá para trás, é a mesma situação do carro, que é sentimos o conforto, sentimos o espaço, temos também espaço nas portas, conseguimos pôr aqui 3 adultos e o nosso apoio de braço também é muito bom, porque realmente baixando tem depois uma caixinha e tem aquela gavetinha com o suporte de copos também muito fixe. A nível de espaço também é a mesma questão, quer a nível das pernas, quer a nível da cabeça, portanto é confortável, é um carro espaçoso. Isto é um classe C, portanto é aquilo que a Mercedes já deixa nos seus classes, digamos que não as mais baixas, nestas classes mais lá para cima, já nos deixa cá então todo este espaço e todo este conforto. Quero depois também aqui, o que é que me falta referir, que é o conforto também que o banco oferece. Este não é o Kita AMG, portanto não tem aquele banco com aquelas bacazinhas um bocadinho mais apertadas e por aí fora, mas tem um conforto muito bom, tem estes 2 tons entre pele e tecido, o misto, e aqui a Mercedes também não mudou em nada porque realmente não valia a pena estar a alterar estas coisas. Depois, é claro, uma das coisas que aqui também ganhamos é a nossa visibilidade lá para trás, porque realmente isto sendo a carrinha e tendo então o vidro lá mais direito e mais atrás, realmente a percepção que temos de carro, quer quando vamos a conduzir, quer também a nível da visibilidade, quando nos vão ultrapassar ou até para estacionar, também é muito maior aqui no caso da carrinha. Foi um prazer enorme então trazer-vos estes magníficos classes C da Mercedes. Espero que tenham desfrutado do conteúdo. Por favor, subscrevam o nosso canal, deixem ficar o vosso like, o vosso comentário, partilhem com os vossos familiares e amigos. Fiquem bem e até à próxima.